Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção francesa que venceu a Dinamarca por 2-1 e garantiu a classificação em primeiro lugar para as oitavas de final da Copa do Mundo com a grande atuação de quem? Dele, né? Kylian Mbappé, inclusive até a camisa do Paris Saint-Germain combina bastante com este momento. Kylian Mbappé, que teve uma atuação fantástica hoje, marcando os 2 gols da vitória francesa de 2-1 sobre a Dinamarca, mas um jogo que a França jogou muito bem. Eu acho que até impressiona como a França cresceu nessa Copa do Mundo, porque o período pré-Copa, quer dizer, que eles tiveram ali a Nations League muito apagada, não avançaram para a fase mata-mata, perderam as 2 vezes, inclusive para a Dinamarca, não apresentaram um grande desempenho, gerou muitas dúvidas sobre como a França viria para a Copa do Mundo, inclusive os desfalques do Christopher Nkunku, do Pogba, do Kanté, do Benzema, levantaram aquela hipótese da França continuar com a sina do campeão que é na Copa seguinte cai na fase de grupos. E a França quebrou essa escrita, né? Porque antes tinha sido lá em 2006 a Itália campeã do mundo, em 2010 cai na fase de grupos. Em 2010 a Espanha campeã do mundo e surpreendentemente em 2014 cai na fase de grupos. A Alemanha em 2014 campeã do mundo, em 2018 muito surpreendentemente também cai na fase de grupos. E a França, com muitos desfalques, mesmo aí sem contar com alguns de seus grandes jogadores, conseguiu aí uma classificação absoluta e incontestável. Acho que há de se elogiar muito a fase de grupos que a França fez até agora. O desempenho da seleção impressiona bastante. Dominaram a Dinamarca no primeiro tempo, não deixaram uma seleção muito bem treinada e organizada pelo Kasper Rummel jogar. Eles tiveram pouquíssimas ações ofensivas no primeiro tempo, a seleção dinamarquesa. No segundo tempo ela melhorou, mas ao mesmo tempo a França começou a aproveitar melhor as suas oportunidades, estava continuando a levar perigo. Em todo jogo a França conseguiu em algum momento levar perigo. É uma seleção versátil e dinâmica, porque ela consegue jogar tanto em transição e em velocidade, tem 2 pontas maravilhosos, tem o Mbappé, tem o Dembélé, 2 máquinas de gerar em jogo, 2 máquinas de driblar, 2 máquinas também para conseguir gerar espaços e deslocar a marcação, entende? Eles quebram as linhas de marcação com muita facilidade. Neles também tem um meio-campo que está jogando muito bem. Aurélien Tchouaméni vive grande fase. O Rabiot, que a gente tanto criticou aqui no canal, está jogando uma barbaridade também. O Rabiot está muito bem nessa temporada, não só na seleção francesa, como também na Juventus de Massimiliano Allegri. E a gente também tem ali a boa presença do Antoine Griezmann, que continua jogando muito bem. E a França, mesmo com as lesões, tem boa profundidade. Eles têm ainda o luxo de ter um Marcus Thuram no banco, um Kingsley Coman. É muito boa essa seleção da França, mesmo com perdendo jogadores importantes, ainda continua uma das seleções mais fortes do planeta em nível técnico e taticamente surpreende nessa Copa. Acho que ninguém esperava um desempenho tão sólido da França e hoje sai com a vitória na emoção. No final das contas, o empate da Dinamarca parecia até lucro para eles, porque não estavam jogando bem e conseguiram ali primeiro tem o gol do Mbappé, numa bela jogada com o Theo Hernandes, que mostra que merecia titularidade desde o início. Não entendi porque o Lucas Hernandes foi titular na primeira partida, e a triste lesão do irmão acabou dando oportunidade ao Theo de jogar e mostrar que é um titular absoluto na posição, e ele conseguiu dar mais uma assistência e o Mbappé foi lá e fez o gol. E vamos lembrar, o Mbappé chegou ao 7º gol dele em Copa do Mundo, ele tem 23 anos de idade. Ele já tem mais gols em Copa do Mundo que Thierry Henry, que tem 6, e que o Neymar, que também tem 6. Então assim, o Mbappé fez o 6º gol dele em Copa do Mundo e o primeiro da França na partida naquela jogada. Depois teve um empate com o Andreas Christensen de cabeça, aproveitou ali uma falha da defesa da França que não soube ali conter aquele desvio e no final das contas o Christensen com muita liberdade cabeceou pro gol. E aí a França teve até algumas dificuldades, o Bright White chegou até uma chance ali para virar o jogo e não aproveitou. E aí a gente teve ali muito da qualidade da seleção francesa, naquele belíssimo cruzamento, vai lá o Mbappé como um artilheiro nato e consegue empurrar a bola para o fundo do gol, consegue aí o gol do 2-1 e o 7º gol dele em Copas do Mundo e o gol que dá os 6 pontos e a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo, onde a França espera o 2º lugar do Grupo A. Pode ser Holanda, pode ser Senegal, pode ser o Equador, a gente ainda não sabe, não vai ser o Catar, por exemplo, mas o fato é que a França espera um adversário que, ao meu ver, os 3 times ali, alguns têm bons valores táticos, outros têm bons valores individuais, mas nenhum, ao meu ver, está no nível da França. Mas jogo de mata-mata tem dessas, né? Nem sempre o favorito avança, porque é só um jogo, uma história, 90 minutos tem suas peculiaridades, mas que a França está sólida, está bem, é uma das favoritas à Copa, ela confirma com esses 2 jogos. O jogo contra a Dinamarca
Dinamarca era chave, porque foi um confronto que a França não conseguiu lidar bem nas últimas vezes que teve. Hoje, não só lidou bem, como conseguiu ter bastante superioridade. Não foi uma vitória assim, tive poucas oportunidades e soube aproveitar. Não, eles exigiram que o Kasper Schmeichel fizesse boas defesas durante o jogo, o excelente goleiro dinamarquês. Eles conseguiram atazanar a vida dos defensores da Dinamarca, se usando muito bem os lados do campo. Dembélé e Mbappé, uma dupla de pontas maravilhosa, para mim a melhor dupla da Copa, não só pela qualidade individual deles, mas como eles se complementam e como eles machucam as defesas adversárias. É realmente uma seleção que joga um bom futebol atualmente. Me surpreende que a França tenha saído de um trabalho que estava mostrando muita irregularidade. O trabalho do Deschamps nunca foi algo Southgate ou Fernando Santos, né? Sempre foi algo instável, né? E às vezes tinha atuações muito boas, às vezes tinha atuações muito ruins. Mas agora a gente vê uma seleção mais sólida e bem objetiva. Uma seleção que gosta de buscar o gol em jogadas mais rápidas, em trocas de passes mais diretas, gosta de usar a velocidade. E isso tem machucado quase toda a seleção. Então, vamos ver o que vai acontecer com a França, mas estão nas oitavas de final, estão jogando bom futebol. Pela Dinamarca, decepção nessa Copa, né? Não venceu a Tunísia, hoje não conseguiu ter uma boa atuação no contexto geral, até conseguiu em alguns momentos ameaçar, quem sabe não consegue a vitória, né? Olha, o Bright White quase fez o gol, é sempre a história do Bright White, quase fez o gol. Agora, o fato é que a seleção da Dinamarca era para estar jogando melhor, né? Essa é a questão, tem gente que está tendo um período pré-Copa maravilhoso, chega na Copa não faz o que a gente espera. A Argentina, por exemplo, é assim, o período pré-Copa da Argentina foi o melhor disparado, mas chegou ali na Copa, perdeu para a Arábia Saudita. A Copa não é só um componente tático, é um componente mental também. Eu acho que a Dinamarca está sentindo muita pressão e agora é obrigado a vencer a Austrália se quiser uma vaga nas oitavas de final. Tem todas as condições de fazer isso, mas vai ter que melhorar. O desempenho da Dinamarca não é satisfatório e do jeito que eles vêm jogando ali, se a Austrália estacionar o busão bem, eles conseguem um empate e garante a classificação, porque a Dinamarca tem sido muito ineficiente no ataque, vem produzindo muito pouco e para mim é uma das grandes decepções dessa Copa do Mundo, né? Holanda, Dinamarca, essas me decepcionaram bastante porque eu esperava demais delas, tiveram períodos pré-Copa muito legais e no final das contas chegam na hora da verdade e não apresentam aquilo que a gente espera. Então, uma decepção nesse sentido. De qualquer maneira, França classificada, Kylian Mbappé brilhando e voando, 7 gols em Copas do Mundo. Nesse ritmo tem tudo para ser o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo, porque seus 23 anos, o cara já está nesse ritmo, podendo chegar ao fim dessa Copa com mais de 10 gols. Imagine aos 27, aos 31, sinceramente, Kylian Mbappé caminha para deixar uma marca gigantesca no futebol. Vocês podem gostar ou não dele, mas o cara é um talento geracional. Gente, para esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.